Bom dia, irmãos e irmãs, na eterna e gloriosa paz de nosso Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Mais uma vez estamos aqui neste sábado, dia 30 de agosto de 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, neste sábado, veio ao meu coração ler essa passagem aqui junto com vocês, para a gente fazer uma reflexão. Esses dias eu estava de manhã me ajeitando para ir trabalhar e passava na televisão aquela situação na faixa de Gaza, aquela guerra terrível que está acontecendo ali, aquele grande sofrimento que está acontecendo ali. E os caminhões das ajudas humanitárias levando ali não sei nem dizer o que é aquilo, não dá para chamar de comida para aquelas pessoas, dentre elas muitas crianças, irmãos, muitas crianças de 2, 3 anos, 5 anos, sozinhas ali no meio daquela multidão. Muitas vezes seus pais já até morreram no conflito, descalças, maltrapilhas, chorando, berrando com uma cumbuca, pedindo aquela lavagem para comer. E vendo esse sofrimento todo, esse cenário de horror, muitos anticristos, eles aproveitam essa situação para atacar a Deus, dizendo que se Deus existe, porque Ele permite que aconteça essas coisas. Um Deus que é amor não pode olhar essas coisas e ficar inerte, não se movimentar, não fazer nada. E eles usam esses argumentos para desqualificar ao Senhor, para dizer que Ele não existe, ou se Ele existe, Ele é um Deus mau e não bom, porque um Deus bom iria intervir naquela situação com aquelas crianças. E ontem, eu pensando, e me veio essa pergunta: Deus sabe o que é sofrimento? Deus é um ser que sabe o que é sofrer? Se Ele sabe o que é sofrer, como Ele se comove com essa situação? Ele se compadece dessa situação? Porque dia após dia aquela situação se agrava. Ver essas perguntas na mente, e obviamente a resposta é sim, mas eu gostaria de ler com os irmãos um texto para nós vermos, para nós entendermos, irmãos. Se nós não enxergarmos a existência e a realidade a partir disso aqui, desse texto principalmente que nós vamos ler aqui, que se desdobra e se demonstra clara e publicamente no Novo Testamento, mas se nós não entendermos esse princípio do que é dor, do que é sofrimento, e os porquês da dor e dos sofrimentos temporários porque eles têm prazo de validade, se nós não entendemos isso aqui, irmãos, Satanás terá êxito através dos seus adeptos na refutação da nossa fé e da nossa esperança. Se nós não entendemos isso com as entranhas do nosso ser, interiormente, de dentro para fora, se nós não entendemos isso,
A partir disto aqui, nós olhamos para todo e qualquer sofrimento e nos compadecemos e choramos com os que choram. Mas nunca, nunca devemos questionar: será que Deus não vê? Será que Deus não sente? Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 adiante, e vamos entrar no capítulo 53. Diz assim a eterna palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará com seu sangue muitas nações, e os reis calarão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso nenhum. Bom, aqui o profeta Isaías, como sendo o profeta messiânico, o profeta que mais falou, inspirado pelo Espírito Santo, acerca do Messias que viria em todo o Antigo Testamento, ele está dizendo que Jesus brotou como raiz numa terra seca, árida. Essa terra, esse planeta, irmãos, depois do Éden, da queda do Éden, do homem no Éden, é uma terra árida e seca. Há lampejos de felicidade, há lampejos de alegria, irmãos. Circunstanciais. Mas a dor, ela é encharcada de dor e pecado, essa terra, irmãos. Ela é seca. Ela é seca e encharcada de dor. A única coisa que encharca essa terra é a dor e o sofrimento. E as aflições. Nós temos períodos esporádicos de alegria, de paz. Por isso é que Jesus diz lá na frente, no Novo Testamento: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo dá. Além da paz de Jesus ser uma paz diferente do mundo, o modo com a qual ele nos dá a paz também é diferente da paz que o mundo, do modo com o qual o mundo nos dá, ou nos propõe, ou nos promete dar paz. A paz de Jesus é um jovem como Estevão morrer apedrejado por ensinar
que o Antigo Testamento era a sombra daquela realidade que era Jesus e a igreja. Ele foi morto, apedrejado, por ensinar isso, amando de Deus. E mesmo assim ele perdoou todos aqueles que tacaram pedras nele para o matar. Essa é a paz. Quem pode abrir a boca e dizer eu estou em paz morrendo apedrejado, senão alguém que recebeu a paz de Jesus, do príncipe da paz? O mundo ele está se movimentando, irmãos, e dizendo paz e segurança. Estamos em busca da paz e da segurança. Porém, eles estão excluindo o príncipe da paz. Não haverá paz. O mundo entrará em guerras, rumores de guerras, doenças, chagas, pragas, tribulações, opressões, perseguições e mortes. Isso é que vai acontecer com o mundo. Não se iluda, irmão. Não se iluda. Não haverá paz. Só haverá paz no dia em que a trombeta soar e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro. Depois nós, membros da igreja espiritual, do corpo, os que estivermos vivos. Talvez eu não esteja aqui mais, talvez você não esteja, porque o dia de amanhã não nos pertence. Mas os que estiverem vivos serão arrebatados, arrancados, juntamente com os que ressuscitaram. E aí todos juntos estaremos, no plural, para sempre com o Senhor. E quando nós estivermos para sempre com o Senhor, aí sim nós teremos paz. Enquanto não acontece esse dia, meus irmãos, todo aquele que está debaixo desse firmamento sofrerá. E os cristãos sofrerão muito mais. Jesus Cristo, aquele que deu origem ao nome cristão, porque só é cristão, só existe o cristão por causa do Cristo, foi um homem, Deus e homem, o Verbo encarnado, foi um homem desprezado. A pergunta do início do vídeo foi: será que Deus sabe o que é sofrer? Será que Deus sabe na prática o que é o sofrimento? Ele sabe, meus irmãos, ele sabe. Ele foi desprezado. Ele sabe o que é o desprezo. Irmãos, ser desprezado é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. A sua presença ser ignorada, o desprezo. Não quero nem ouvir a voz desse ser humano, não quero nem me aproximar desse ser humano. Desprezo, repúdia. Deus sabe o que é o desprezo. Não tinha beleza e nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Porque o Jesus verdadeiro, ele estava totalmente desfigurado. Horrivelmente desfigurado. Não havia vontade de olhar para ele, para estar perto dele. Aleluia. O mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens, irmãos.
junta todos os homens que nasceram e que ainda vão nascer. Nenhum homem, e eu falo homem é humanidade, não é gênero. Nenhum homem foi rejeitado como foi Jesus. Ele é aquele que sofreu o grau maior de todo o sofrimento que existe debaixo do firmamento. Jesus Cristo foi aquele que mais sofreu os níveis mais altos de sofrimento físico, psicológico, emocional do que qualquer homem. Então ele sabe o que é. Ele sabe o que é. E ele pode socorrer a mim e a você, porque ele sabe o que é o sofrimento. Homem de dores. Dores. As mais inúmeras dores. Dores. A dor da rejeição. A dor do desprezo. A dor do descrédito. A dor da descrença. A dor da incredulidade. A dor da traição. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo agradecido, disse: tomai todos, inclusive o que me traíram, e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Não foi na noite de festa. Não foi na noite de alegria, na noite de confraternização. Não, 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 não. É na noite em que ele foi traído, com um beijo. Ele partiu o pão e agradeceu e ministrou a ceia. Um Deus como esse sabe o que é sofrer, irmão. Homem de dores. Dores físicas também. Experimentado nos trabalhos. É um Deus que sabe o peso de trabalhar como a punição. Porque o trabalho, do jeito que ele é exercido na humanidade, pós-queda, ele é a punição pela desobediência, pela queda adâmica, irmãos. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes ao pó, porque do pó viestes. Então o trabalho, o labor, em todos os aspectos, ele é mais um galho dessa grande árvore punitiva que merecidamente a humanidade plantou. E como um de quem os homens escondiam o rosto, tapavam os olhos, viravam o rosto para não olhar para ele. O Filho de Deus, justo, santo, verdadeiro, amoroso, estava ali agonizando e as pessoas virando o seu rosto para não olhar para ele. Total desprezo, descaso em relação a ele. Ele sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é o sofrimento. Era desprezado, ferido de Deus e oprimido. Por isso ele teve a autoridade de abrir a sua boca e dizer: venham a mim, vinde a mim, todos, todos. Não estou perguntando se você é africano, etíope, judeu, brasileiro.
japonês, chinês ou de alguma tribo isolada. Não, não estou perguntando isso. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Venham a mim, venham a mim. Ele tem essa capacidade de chamar toda a humanidade a ele. Venha a mim, todos os que estiverem cansados. Porque é um homem experimentado nos trabalhos, pode fazer isso. E oprimidos e sobrecarregados, porque ele foi o que sofreu a maior opressão. Que eu vos aliviarei. E darei descanso para as vossas almas, não para o vosso corpo. Porque o Shabat, o sábado, sombra do Shabat, que é Cristo, era um descanso para o corpo. Não podia se fazer nada no sábado. Não podia se exercer nenhum trabalho laboral no sábado. Ali era um descanso para o corpo. Mas o verdadeiro Shabat disse: venham a mim, todos os que estiverem cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E achareis descanso, Shabat, para as vossas almas. A alma vai descansar, não o corpo, em Cristo. No sábado, sombra, o descanso era do corpo. No sábado, realidade, o descanso é para a alma. E não fizemos dele caso algum. Uma pessoa, um Deus que sabe o que é o desprezo na última instância, das pessoas não fazerem dele caso algum. Fingir que ele não existia. Ser um invisível. Ele pode socorrer você também. E a mim. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Pode acreditar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. A causa de todo esse sofrimento do Filho do Homem foram as nossas transgressões, irmãos. Nós somos transgressores, nós somos pecadores, irmãos. Nós não somos bons, nós somos maus. Nós pecamos, nós traímos a confiança de Jesus. Nós transgredimos a sua lei. Nós não cumprimos os seus mandamentos. A misericórdia dele, meus irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Se você ouviu por aí que você é um amor de pessoa e que Jesus te ama porque você é um amor de pessoa, infelizmente você ouviu outro evangelho. Jesus nos ama, irmãos, apesar de nós e não por causa de nós. Porque ele foi moído e esmagado não pelas nossas boas ações. Se nós fizéssemos boas ações e obedecêssemos tudo o que é exigido, não haveria necessidade dele ter sofrido esse martírio todo. Não haveria necessidade, mas por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Transgressões e iniquidades são coisas distintas. Transgressão é infração da lei. Iniquidade
malignidade, maldade, maquinação de maldade, planejamento para fazer o mal. Isso é o ser humano. Após o novo nascimento, esse estado ele é melhorado, mas não é sanado. Só será sanado essa maldade, essa inclinação para ir para o caminho errado depois da transformação do corpo. Enquanto isso não acontece, irmãos, nós vamos continuar lutando contra nós mesmos. E o adversário das nossas almas, ele é um potencializador dessa condição. Ele não tem poder para fazer nada além do que nós mesmos já apertamos o botão de start para fazer. Nós precisamos saber quem nós somos, para que então nós sejamos justificados. Se nós acharmos que nós somos pessoas boas, não vamos descer para nossa casa justificados. Só vamos descer para nossa casa justificados se nós batemos no nosso peito e dissermos: seja propício a mim, Senhor, pecador. Eu sei quem eu sou. Porque Deus já sabe quem nós somos. Agora nós precisamos saber quem nós somos. E o castigo, ele foi castigado, irmão. Quem merece ser castigado? Aquele que praticou algo errado. Esse merece ser castigado. Mas Jesus não praticou nada de errado. Jesus, aliás, nunca errou. Jesus nunca errou. Nem em pensamento, nem em ações, nem em omissões, nem em gestos, nem em palavras, nem em atitudes, nem na falta delas. Mas mesmo assim ele foi castigado. No meu lugar, no seu lugar. Deus sabe o que é o sofrimento. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, o castigo caiu sobre ele. E por ele ter sido castigado no meu e no seu lugar, isso nos trouxe a paz. Essa é a justiça de Deus. É isso que muitos daqueles que receberam as primeiras instruções não entenderam, porque muitos entenderam, e muitos deles não entendem até os dias de hoje. Porque negando a justiça de Deus, querem estabelecer a sua própria justiça. Porque a justiça de Deus é o castigo cair sobre o justo. E os injustos se ajoelharem até esse justo que foi castigado por causa dos injustos e se derramar diante dos seus pés. E aí esse justo que sofreu a injustiça por causa de nós, não por causa dele mesmo, nos justifica. Nos declara como justos diante do Pai. Essa é a justiça que Deus estabeleceu. Todo o resto de justiça debaixo do firmamento, para Deus, disse o mesmo profeta Isaías que nós estamos lendo aqui, são como trapos de imundícia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pelos ferimentos de Jesus, as nossas lepras foram saradas, os nossos pecados, que é uma lepra fedorenta, fétida, horrorosa, horrível, repugnante. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem exceção, inclusive o profeta Isaías. Todos nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um criava o seu método
Cada um criava a sua caixinha de auto-engano. Cada um fazia os seus esquemas. Cada um estabelecia a sua própria justiça. Mas o Senhor de toda a terra, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Todos nós. Nós somos iníquos. Mas em Cristo nós fomos perdoados das nossas iniquidades. Mas nós não deixamos de ser pecadores por causa disso. Muitos dizem, o apóstolo Paulo diz que nós não somos mais pecadores, porque ele disse, quando nós ainda éramos pecadores, ele se deu a si mesmo. Mas o mesmo Paulo que disse isso, disse, dos pecadores eu sou o principal. Ele não diz, dos pecadores eu fui o principal, mas agora depois da conversão deixei de ser pecador. Não. Ele continuou afirmando, dos pecadores eu sou, no estado presente em que ele disse, o principal. Um homem justo, digno e íntegro diante de Deus, irmão. Mas ele sabia quem ele era interiormente, as suas inclinações, os seus pensamentos, as suas intenções, as suas raivas, as suas angústias desequilibradas também. Então ele sabia quem ele era. Eu sei quem eu sou. E você deve saber quem você é. E você não é tudo isso que você pensa que é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Por que ele não abriu a boca? Porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Foi para isso que ele veio. Ele não abriu a sua boca para se justificar, para dizer, calma gente, não é bem assim. Gente, eu nunca pequei, o que vocês estão fazendo comigo? Não. Ele foi mudo. Como uma ovelha perante os seus tosqueadores. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Bom, pelas transgressões do meu povo. É por isso, meus irmãos, que eu sempre bato nessa tecla. Deus sempre só teve um povo debaixo do céu. E esse povo é o povo que aceita a sua justiça do jeito que ele estabeleceu. Esse é o povo de Deus, irmão. Esse é o único povo que Deus teve, tem e terá debaixo do céu. É esse povo, constituído de povos, tribos, línguas e nações que confessam a sua justiça, que não estabelecem a sua própria justiça, antes tem prazer na justiça provinda do Senhor, porque a justiça provinda do Senhor toma sobre si a minha culpa, a minha transgressão, a minha iniquidade. Louvado seja Deus. Da opressão e do juízo foi tirado, porquanto foi cortado a terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. A pergunta que eu te faço é, ele levou as transgressões de quem na cruz? De que povo? Povo
todo povo ele é constituído de indivíduos que formam um povo. Eu, irmão Amorim, residente aqui do Jardim Cagorrara, extremo sul da cidade de São Paulo, Brasil, na América do Sul, totalmente distante dos fatos ocorridos do Oriente Médio, do território dos profetas, dos apóstolos, a minha transgressão foi levada por ele. Então eu já faço parte desse povo aqui, eu já fazia parte desse povo, você já faz parte desse povo hoje. E todo aquele que aceita essa justiça provinda de Deus, que moeu e esmagou o justo por causa das nossas transgressões e iniquidades, este é o povo de Deus. E puseram a sua sepultura com os ímpios, porque ele nunca foi ímpio. E com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem nunca houve engano na sua boca. Deus sabe o que é sofrer. Sendo justo, ele sabe o que é o sofrimento. Um injusto sofrer é a lei da natureza. Quem fez o mal ser punido, tá certo. Mas e quem nunca fez o mal ser punido? Quem nunca enganou ser punido? Quem nunca errou ser punido? Quem nunca maldisse alguém ser punido? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aprove ao pai esmagá-lo, prensá-lo, como a azeitona é prensada para que seja extraído o azeite. Para que no futuro o teu povo esteja com ele. Gente de todo povo, tribo, língua e nação, que o confessou como Redentor. Que entendeu quem é e entendeu muito mais quem Deus é. Porque eu preciso me entender primeiro. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se ele mandou a humanidade se arrepender, ele está dizendo quem nós somos. Pessoas que precisam mudar o seu conceito de existência. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando tudo se consumar, vai haver satisfação no semblante dele, porque muitos, não todos, porque nem todos querem, nem todos aceitam. Muitos querem estabelecer a sua própria justiça, fazer os seus próprios caminhos, fazer seus próprios esquemas. Mas ele vai ficar satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, singular, justificará a muitos, não a todos, porque nem todos aceitarão a sua justiça, como eu disse anteriormente. Porque as iniquidades deles, dos muitos, não de todos, levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, não de todos, porque nem todos vão querer. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, no martírio, no Calvário, na cruz, no Gólgota.
e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, porque nem todos admitem ser pecadores. Ele intercedeu por mim e por você, pelos transgressores que transgridem a lei do Senhor todos os dias. Eu transgrido a lei do Senhor todos os dias. Eu sou um transgressor da lei de Deus. Por isso eu clamo, seja propício, remetendo ao propiciatório do templo, sombra dos bens futuros. Sê propício a mim, Senhor, pecador. Eu subo até os altos céus em oração. Subo ao monte Sião, clamando, sê propício a mim, pecador. E ouço. Este desceu. Eu volto para essa casa, para essa passagem aqui, justificado. Até que chegue o grande dia do tribunal de Cristo, onde eu receberei a coroa da vida, por causa do que ele fez, e não por causa do que eu tenha feito ou deixei de fazer, mas porque confiei pela fé no que ele fez. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, não sobre mim, porque eu mereci o castigo. Só que se eu fosse castigado, eu não conseguiria a paz. Porque eu sou um pecador miserável. Um pecador miserável ser punido e ser castigado não faz diferença. É isso que ele merece. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que nunca errou. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é o sofrimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.